dia cansada, frustrada, com aquela sensação de que não conseguiu concluir a metade das coisas que tinha que fazer? Você se sente às vezes que está perdendo o controle da situação dentro da sua própria casa? Meu nome é Patrícia Paixão, eu sou personal organizer e hoje eu quero falar com você, mulher brasileira, dona de casa, mãe, esposa e empreendedora. Nós mulheres enfrentamos a cada dia a nossa famosa dupla ou tripla jornada de trabalho, ou seja, equilibrar as coisas de casa, atenção aos filhos, ao marido e ainda cuidar do nosso trabalho, do nosso próprio negócio. Mas se todas nós temos as mesmas 24 horas, por que algumas pessoas conseguem equilibrar todas essas tarefas e ainda sobra tempo para cuidar de si mesmas, para praticar um esporte, para fazer alguma coisa que realmente sente prazer e outras não conseguem? Organização e planejamento, esta é a resposta. A gestão do tempo e das rotinas de uma casa também são assuntos que podem ser tratados com uma personal organizer. Eu vou te ajudar a reavaliar a sua jornada, vou propor instrumentos e técnicas para você identificar quais são as suas verdadeiras prioridades. E assim você vai poder administrar melhor todos os seus recursos que são esgotáveis. Quais são esses recursos? Seu tempo, seu espaço, sua energia física e mental e, de consequência, seu dinheiro. E como alinhar as tarefas do dia a dia, casa, filhos, trabalho? Neste vídeo eu vou ajudar a você que sofre com esse problema da falta de tempo e do acúmulo de tarefas do dia a dia. Vou te dar algumas dicas para você colocar em prática agora mesmo e se surpreender com o resultado. Antes de falar sobre as dicas, eu gostaria de falar com você sobre um conceito que já temos assim, olha, na cabeça e é muito comum a todas as pessoas. É uma frase que escutamos todos os dias. Ah, mas eu não consegui fazer tal coisa porque o tempo passou muito rápido. Ah, eu não vi passar o tempo. A hora voa. Isso é uma frase que a gente escuta todos os dias em qualquer lugar. Mas o que nós temos que reavaliar, colocar ali ó, na reflexão, é que nós não temos controle no tempo. O controle do tempo, nós não podemos agir absolutamente. O tempo vai ser igual para todo mundo, vai passar da mesma forma. O que nós podemos fazer é focar na solução do problema. Eu não posso controlar o tempo, mas eu posso controlar aquilo que eu faço com o meu tempo. E aí que entra o planejamento e a organização. Então, agora, vamos às dicas. Reserve um dia na semana para você programar toda a sua semana. Coloque ali no papel todas as atividades que você já tem pré-fixadas. Identifique quais são as suas reais prioridades e separe por mais importantes, mais urgentes ou aquelas atividades que você pode tranquilamente passar, delegar a uma outra pessoa. Nunca acumulem várias tarefas e compromissos no mesmo dia. Procurem equilibrar este número de compromissos. Isso pode te desmotivar e ao final do dia, se você realmente não conseguir concluir com todas as suas tarefas, vai te dar um certo desânimo, uma frustração. Procure separar as tarefas em o que pode ser feito na parte da manhã e o que pode ser feito na parte da tarde. E lembre-se de deixar sempre um intervalo entre uma tarefa e outra. Imprevistos sempre podem acontecer. Utilize somente um instrumento para reunir todas as suas tarefas e compromissos. Pode ser a sua clássica agenda, pode ser o Google Calendar ou uma to-do list. Aquela folha de papel onde você vai colocando todas as suas tarefas e compromissos e à medida que eles forem sendo realizados, você vai fazendo um check. Abuse das notificações no celular, por exemplo, com um despertador ou post-it, aqueles bilhetinhos que vão sempre lembrar você de algo que tem que ser feito naquele momento. No final do dia, procure fazer uma avaliação de tudo aquilo que foi realizado durante aquele dia. E se for necessário, faça alterações na programação do dia seguinte.
Quais são os maiores erros que cometemos que nos impedem de chegar à conclusão de todos os nossos compromissos no final do dia? Vou citar aqui para vocês os 3 maiores vilões que nos impedem de concluir com as nossas tarefas, assim, olha, com excelência e de terminar o nosso dia com aquela sensação gostosa de dever cumprido. O primeiro vilão, a procrastinação. Procrastinar é o ato de deixar tudo para depois. Deixa para lá, depois eu resolvo. Quer um exemplo clássico? Quando você está dormindo, seu despertador toca, você vai lá e desliga o despertador e fala, vou dormir mais 10 minutos. Sinto muito, mas neste momento você está sendo uma procrastinadora. Um outro vilão, um outro ladrão do tempo são as interrupções. Por exemplo, as redes sociais. A cada vez que você para o que está fazendo para dar uma olhadinha no Facebook, dar uma olhadinha no Instagram ou responder uma mensagem ali do grupo do WhatsApp, sim, neste momento você está sendo vítima do ladrão do tempo. E o terceiro fator muito importante e muito comum que acontece com nós mulheres principalmente é o multitasking. Multitasking é um nome em inglês que significa aquela pessoa que faz tantas coisas ao mesmo tempo. Ah, ela atende o telefone, ela pode cozinhar, ela está olhando o filho, acha que isso é vantagem, mas na realidade não é. E agora eu vou explicar para vocês e vou dar mais algumas dicas para você sair deste ciclo dos vilões, dos ladrões do tempo. Um outro erro muito comum, principalmente entre nós mulheres, é achar que é uma grande vantagem realizar várias tarefas ao mesmo tempo. O famoso multitasking. O nosso cérebro, ele não foi programado para dispor da mesma intensidade de concentração em várias tarefas ao mesmo tempo. Nós temos a capacidade, sim, de nos concentrarmos muito bem em uma determinada tarefa. Então, evite se sobrecarregar de tarefas, de várias tarefas ao mesmo tempo. Dê ao seu cérebro o tempo suficiente para realizar uma tarefa de cada vez. A segunda dica vai para quem sofre, para as vítimas dos ladrões do tempo. Elimine os ladrões do tempo. Estudos já revelaram que o nosso cérebro demora de 7 a 14 minutos para voltar ao estado de concentração a cada vez que ele é interrompido. Este tempo parece pouco, mas no final do dia, se você contar quantas vezes você interrompeu uma atividade e teve que voltar para se concentrar novamente, este número vai fazer uma grande diferença. Então, no momento em que você estiver fazendo uma atividade, elimine todas as possibilidades de ser interrompido. Coloque o seu telefone no mudo, por exemplo, ou tire as notificações enquanto você estiver trabalhando. Se você estiver trabalhando em home office na sua casa, coloque um bilhetinho ali na porta, não quero ser interrompido neste momento. E você vai ver que o seu rendimento vai ser muito maior no final da jornada. A terceira dica é a técnica do Pomodoro. Você já ouviu falar da técnica do Pomodoro ou do tomate? Bem, o tomate nada mais é que aquele despertador de cozinha na forma do tomate. Esta técnica funciona muito bem, principalmente se você deve se concentrar totalmente em uma tarefa em um determinado período. Então você vai determinar o tempo, por exemplo, 25 minutos para executar determinada tarefa. E aí você vai colocar o despertador. No final destes 25 minutos, você vai se dar uma pausa de 5 minutos, por exemplo. Então, nesses 25 minutos, você não deve ser interrompido e deve realizar aquela tarefa até o final. Depois, você vai ter a recompensa de 5 minutos de pausa. Dentro destes 5 minutos, você pode olhar suas redes sociais, você pode responder as suas mensagens, não tem problema algum, desde que seja dentro do seu momento de pausa. Desta forma, o seu cérebro vai automaticamente se concentrar dentro daquele tempo de trabalho, porque ele vai ter a consequência, a recompensa dos 5 minutos de pausa. Experimente a técnica do Pomodoro. E então, como vocês puderam perceber, a organização e o planejamento está presente em tudo na nossa vida. Então, aproveite este momento e organize-se. Transforme a sua vida através da organização. E se precisar de ajuda, pode contar comigo. Um beijo e até a próxima!